Tem muita coisa. Então tá aí, ó, a Eliane apareceu aí. A Eliane é a nossa tutora de hoje, que vai falar sobre atendimento, né, por telefone, abordagem, sondagem. Então, pessoal estagiário que está iniciando nessa carreira, é bom pegar isso aí. Arte de entender o cliente, pode passando, nós já falamos isso. Ó, do achismo ao entendimento, 5 perfis de contadores que a gente vai falar, perfis psicológicos, matching. Ó, gente, tá aí, ó. O que às vezes vai aparecer umas palavras em inglês aí? Esses slides eles foram preparados por uma inteligência artificial que chama Kimi, K-I-M-I AI, né? Kimi AI, Kimi AI. Então, na verdade, eu pego meu material, faço no Gemini ou no GPT mando ele ler o meu material antigo, mando ele para o Kimi e o Kimi faz os slides para mim. Aí, na hora da revisão, eu passo correndo e deixo umas palavras em inglês aí. Então, do achismo ao entendimento. Gente, vamos deixar de achismo, vamos ser profissionais, pode ir passando. Cliente hoje, mais que dados demográficos, né? Perfil antigo era casado, solteiro, jovem, não. Hoje é motivações, valores, hábitos, né? Rede social, onde que esse cara está, o que ele compra, quais são os consumos dele, o que ele gosta, né? Qual a rede. Hoje a gente faz muito PAP, mas quem quiser ser mais moderno, né? Pode fazer impulsionamento, pago. Aí nós temos Google, Meta, automação, várias coisas. Onde que está esse cliente? Qual a rede que ele está? O que ele está fazendo? O que ele gosta mais? Pode ir passando aí. Clientes de hoje. O cliente é o rei. Olha, insatisfação se espalha. Cara, como é ruim um cliente falar mal de você. Ele fala para 7 pessoas. Agora, o que te indica só para um. Então, cuidado. Preste atenção nesse cliente que vai falar bem de você. Outra coisa. Técnica sem feeling não funciona. Chega aquela hora que a gente tem uma empatia com o cliente. E essa empatia, esse feeling em inglês significa sentimento. Esse sentimento, esse sentir, esse entender o cliente vai fazer toda a diferença. Senão você fica uma máquina. E máquina, mesmo que a inteligência artificial está fazendo algumas coisas, mas ela ainda não tem esse emocional, né? O aperto de mão, o olho no olho, isso aí funciona muito. E eu quero falar para vocês hoje sobre esse tipo de cliente, né? Que está na sua frente. O que mais? 5 perfis de compradores. Quais são eles? Isso aí é para a sua vida. Cliente do primeiro imóvel. Esse é o nosso cliente, tá? Ele valoriza o momento, ele é uma conquista para ele, né? A chave. Ele vai fazer a sua foto e vai colocar lá no meio das fotos da família. Aí alguém chega lá e fala, que esse é o parente? Não, esse é o corretor que me ajudou a comprar um apartamento aqui. Né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Nós somos responsáveis para ajudar um cliente a conquistar um sonho da casa própria. Fala aí, Dinário. Pessoal, bom dia aí para todo mundo. E até fazendo um comparativo, tá? Semana passada, no finalzinho da live, eu mostrei para vocês uma pesquisa que a gente fez aqui, baseada em algumas informações que a gente teve do mercado, para a gente identificar quem que é esse cliente do primeiro imóvel, sobretudo no nosso segmento, tá? No econômico, Minha Casa Minha Vida. Então, esse cliente aí é aquele cliente que é o geração Z, tá? É a galera ali estourando até os 30 anos, passa um pouquinho da geração Z, mas essa galera é a galera que está nas redes sociais, é uma galera mais jovem. Eles têm, aí se a gente for pegar uma mesma live que a gente pegou há 2, 3 semanas atrás, a gente estava falando que esse mesmo cliente também não tem muito acesso à informação, só que ele ainda está um pouco confuso, ele não tem tanta confiança. Então, assim, a gente tenta fazer os conteúdos um complementando o outro, tá? Então, só para dar esse feedback para vocês lembrarem, falar, a gente está falando do cliente do primeiro imóvel, o cliente do primeiro imóvel hoje, dentro do nosso segmento, ele é principalmente o geração Z, tá? Não que os outros não estejam, você vai ter o perfil de investidor, você vai ter o cliente um pouco mais velho, você vai ter aquela pessoa que está nos 40, 45 anos e ainda está na busca do primeiro imóvel, seja por qual motivo for, mas a gente sempre tenta alinhar uma informação a live com a informação anterior, né? Então, só fazendo esse complemento,
esse cliente do primeiro imóvel nosso é principalmente o cliente geração Z. E lembrando, gente, esse cliente nosso aí do primeiro imóvel é 50% dos compradores do Minha Casa Minha Vida até de 18 a 30 anos. Depois nós temos os outros aí até 55 anos, né? Esse cliente valoriza o momento, ele precisa de segurança. A orientação é passo a passo. É hora de você ser consultor e não corretor. Passa a ser um especialista, um consultor, onde você vai orientá-lo a comprar. Ele precisa sentir essa segurança. Exige acompanhamento, né? E vai transformar a insegurança dele em confiança. Então, você tem que ficar atento. Outra coisa, esse é um cliente que pode ser nosso também. Ele quer um imóvel maior, que é o produto. Na Anápolis nós temos um NIC, nós temos um Varandas Parque, né? Uberlândia, eu acho que nós temos lá o Carioca, nem sei se tem unidades, mas praças que tem um produto melhor, como Bossa em Uberlândia, esse cliente, olha, ele quer um imóvel maior, ele já mora, né? Então, ele quer um upgrade, né? Ele tem maturidade, ele está sem pressa, ele busca a escolha certa, ele está procurando, ele vai visitar muitos empreendimentos, né? Prioriza o espaço, ele quer melhorar de vida, ele tem um valor de longo prazo, localização, e ele vai precisar de financiamento, né, para dar um upgrade. Então, você tem que entender nessa lógica de dar essa assessoria para ele e entender um pouco do que é um upgrade na vida de um cliente que quer um apartamento maior, um imóvel maior. Legal? O cliente investidor, ou ele quer rentabilidade, né? Ou ele quer renda. Então, rentabilidade é aquele cliente que compra na planta, antes dele receber, ele vende, realiza o lucro, pega a valorização e sai. Ele quer dados concretos, ele quer segurança jurídica. Ele te pergunta quem é a construtora, quantos anos a construtora tem, se ela vai entregar no prazo, qual a garantia, né? Ele quer saber o método construtivo, ele quer ler o contrato. Ele é um investidor, ele não vai botar o dinheiro dele em outro lugar. E nós temos aqui também o cliente de renda e comercial. O cliente para renda é aquele que compra o apartamento e vai colocar para alugar. E o imóvel comercial, que nós não temos, mas é um cliente também que você, em outra parte da sua vida como corretor, pode encontrar. Tá? E um negócio que está dando muito resultado, pessoal, acho que sobretudo aí para o pessoal do Rio de Janeiro, acho que até mais aqui do que Goiânia, é a galera que está comprando imóvel para renda, tá? A gente tem aí Booking, Airbnb, tem mais algumas outras plataformas aí de locação que estão sendo muito interessantes, porque até antigamente o cliente, normalmente, quando ele fazia compra para investimento, ele deixava o imóvel na imobiliária, para a imobiliária fazer aquela administração de locação. Hoje, dependendo do nível do cliente, ele mesmo consegue fazer, ele coloca nessas plataformas, tem um custo, claro, para a plataforma, né? Ela tem que ganhar alguma coisa, mas está sendo bem acessível. Então, tem uma galera indo por esse caminho aí, tá? Tanto locação para temporada, quanto locação, ele mesmo faz a locação e coloca na plataforma e tem um rendimento melhor. Bom, a gente está dando esses insights para você. Não é o nosso caso, nós trabalhamos com um produto econômico, né? Mas é bom você, como corretor, entender esse mercado, tá? A gente não esconde informação, já que nós estamos contribuindo para a sua carreira também. Imóvel comercial. Então, foco em lançamento, opção de baixo custo para o imóvel para renda. Comercial, localização de alto custo é crucial, tem que ter localização, pode se tornar um indicador estratégico. Então, só para você saber. Agora, o que eu queria tratar mesmo é esses perfis psicológicos. Quem já atendeu um mal-humorado? Um cliente mal-humorado. Já chega emborrado, braço cruzado, cara feia. Itaboraí, tem esse cliente aí? Aquele cara que chega mal-humorado, a esposa toda sorridente, querendo a casa, e o cara parece que não sei o que acontece, ele está emburrado, não fala nada, não responde, né? E aquele medrosão, que você fala, pô, será que quantos atendimentos eu vou precisar para ele assinar esse contrato? Toda hora, na hora de ele assinar, ele volta atrás e não sabe. E aquele cara que você fala com ele responde com vocábulos. Uhum, não, sim, talvez. Como que você vai tirar a informação de um cara que não fala nada? Vamos falar um pouquinho desses clientes. O primeiro cliente que eu gosto de falar é o cliente racional. Pensa num cara racional.
Aí esse é um desafio para o corretor. Pode passar. O cliente racional, ele é um cara focado em argumentos concretos. Ele quer saber, ele vai te perguntar qual que é o traço do concreto, né? Ele é muito racional, ele quer saber quanto que ele vai ganhar, a valorização, como é que é a correção, o contrato, ele vai ler todo o contrato, ele pensa demais, não adianta você pressionar ele. Alguém já atendeu um cliente assim? Quem já atendeu aí? Põe um ok lá no nosso chat lá. Aí, ó, o Marco Antônio atendeu, Ramara. Gente, esse cara, não adianta. Ele não é emocional, você não vai falar para ele de futebol, de religião, né, de política, ele não vai se tem intimidade com você, ele quer resolver o problema dele. Então, olha, eles argumentam com critérios fortemente racionais, baseado em dados palpáveis. Cara, ele conhece tudo do mercado. Sabe o que acontece? Ele é um cliente que ele está sabendo do mercado, ele já sabe o metro quadrado. O cliente que chega para você do metro quadrado, ele já sabe. Olha, eles argumentam com critérios fortemente condicionados, né? Ele foca em pequenos detalhes que valorizam muito. Eu dei um exemplo esses dias, eu estava vendendo um alto padrão que tinha sistema de aspiração interna, né? Aspiração de pó, e o cliente me perguntou qual era a capacidade do filtro, do filtro do ar-condicionado, quantos micropólenes. Então, esse cliente é um cliente muito irracional. São clientes investidores, ou então são clientes de imóveis comerciais, ou cliente mesmo buscando um imóvel para renda. Geralmente é esse perfil, mas tem também o cliente nosso, que é o perfil dele, né? Como agir? Como que você tem que agir com esse cliente? Depois eu posso disponibilizar esse pequeno... Eu não sei se você consegue, Dinário. Eu vou te mandar, a gente põe no grupão lá. É um PDF mesmo. Só para vocês ficarem com isso na mão para lembrar. Não é nem uma apostila, mas é um PDF que eu usei para fazer todo esse estudo. Compreender os pequenos detalhes, entender do processo, entender do produto, né? Devemos trocar o eu acho, cara, com um cliente racional. Se o corretor falar eu acho, lascou. Ele vai falar, esse corretor inseguro, ele não sabe nada. Não vou comprar. Não, eu acho não. Eu creio. Eu entendo, eu sei que, né? Você tem que trocar o eu acho, né? Eu acho que é um bom investimento para o senhor, não, eu estou convicto que o senhor vai fazer um bom negócio, né? O que mais? Argumentos devem ser claro, rápido, objetivo, principalmente concreto. Não enrola, para com enrolation, para de falar o que você acha, o que você viu, e que tem corretor que inventa. Eu já vi corretor falar de coisas que nunca tiveram no projeto, sobre tamanho de cerâmica e piso que não existe, sobre... Cara, para esse cliente, se você fizer isso, ele vai saber mais que você, né? Então, o cliente racional não vai acreditar no consultor imobiliário que não passa confiança. Alguém já atendeu um racional? Põe aí. Já atendi, lembrei naquele dia. O que mais? Cliente racional. Depois do cliente racional, eu gosto desse aqui, ó, falador. Corretor, você que é tímido, que acha que não deve interromper ninguém, você está lascado se for atender um falador. Você vai gastar 3 dias para fazer a venda, porque ele fala sem parar, né? Então, o falador falam demais e muitas vezes acabam se perdendo nos assuntos. Qual é a posição do corretor? Vai no assunto com ele e pega um gancho e fala, mas então, Renan, você estava falando sobre isso e isso, eu também posso te falar que o nosso apartamento é exatamente isso. Você tem que tirar do gancho onde que ele está falando para trazer ele para a mesa. Agora a Eliane conseguiu. Então, gente, quando o Borelli está falando de perfil psicológico, a gente entra muito no Baby Boomer, no Millennials, né, que o Ednardo comentou. A gente entra também para saber se a pessoa é fleumática, colérica, né? Isso aí é muito importante. Eliane, agora tem que ser um psicólogo para atender um cliente. Você precisa de entender.
Um cliente baby boomer, né, é aquele cliente que não vai falar com você, não vai falar com você por telefone, ele gosta do tete-a-tete, ele gosta do papel, ele gosta de ver aquilo ali. Se a gente pega a geração Z aí, ela já é toda no IA, toda no chatbot, você consegue falar com essas pessoas. Então, a gente tem que estar por dentro disso daí, dessa questão do perfil psicológico, né? Entender, às vezes chega uma pessoa que mal-humorada, talvez ela é o workaholic, né? Que é aquela pessoa que trabalha o tempo inteiro, essa pessoa, a tendência dela é estar mal-humorada. E aí a gente precisa saber disso, isso é de suma importância para a gente como vendedor. Ah, mas eu tenho que saber isso? Cara, isso vai fazer a diferença na sua vida, quando você for atender o seu cliente. Você entender qual que é o perfil psicológico dele, você vai conseguir fazer o rapport com essa pessoa, se você entender. É isso aí. É isso aí, gente. Ó, obrigado, Eliane. Não sei se você está me ouvindo, mas alguém que ouviu aí fala para você. Então, continuar aqui com o cliente, falando então do cliente racional, e vamos continuar com o cara falador, né? Fala demais. Cara, de repente você já passou 40 minutos, você não conseguiu nem entender o que ele quer, né? Geralmente são prolixos, precisam obter informações para as suas necessidades. Ele precisa falar, parece que ele vem na sua mesa para tratar de problemas pessoais, né? Como dizer, ele quer conversar. O máximo de atenção o tempo todo do corretor. Então, isso desgasta. Sabe aquele dia que você chega no final e fala, eu atendi um cliente hoje que tirou todas as minhas energias? É isso, cara. Ele fala demais e não te deixa nem respirar. Geralmente são todos os perfis de clientes que se adequam a essa característica. Chegou falando demais, contando os problemas, esse é o cliente falador. Como é que você age com esse cara? A transcrição mostra os detalhes, como agir para esse tipo de cliente. Vamos lá. O que você precisa? Você precisa sempre trazer ele, ir na conversa com ele, não discordar dele, né? Mas sempre entrar, trazer ele para a mesa, trazer ele pelo que veio falar aqui, tá? Terceiro cliente aí, cliente emotivo. Nossa, gente, cuidado, porque de repente o cliente emotivo vai te levar para beber um chopp com ele no final da tarde e vai contar todos os problemas, porque ele está com muito problema emocional, né? Na verdade, a gente não entende muito por que ele está tão emotivo, né? Mas o que você deve fazer com esse cliente? Ele é emotivo, ele fala que ele quer um apartamento onde ele vai ter as emoções, que ele tem uma varanda, que ele possa ver o pôr do sol, as experiências, ele lê muito e tal. Esse cliente é um cliente que precisa que você dê atenção a ele, mas não demasiado, senão daqui um pouco, no final do atendimento, vocês estão abraçados e chorando, né? Aí vai contar as emoções, o corretor já também mistura, vira amigo, vai tomar chopp, vai contar a vida, né? Você precisa dar um atendimento ainda mais humanizado, valorizar muito os benefícios do imóvel. Ó, cliente emotivo é assim, nossa, essa varanda vai te trazer um lindo pôr do sol, onde você vai fazer sua meditação, né, pela manhã. Olha que lindo a varanda, a piscina, onde você pode ter seus momentos de meditação, né, de concentrar todas as suas energias. Esse é o tipo de atendimento que você tem que dar. Gente, a gente tem que ser meio camaleão mesmo, tá? Quer fechar a venda? Entenda seu cliente. Ele está preocupado com o imóvel que proporciona o seu potencial de valorização. Você tem que falar para ele, né? Ele está mais preocupado do que o imóvel traz para ele do que a valorização. Muitos desses clientes compram apartamento em lugares, a localização não é o legal, mas se ele tiver lá um quiosque, um pergolado, onde vai pensar, né? Isso acontece. Não dispense isso, mas não é principal. Chame-o pelo nome. Cliente emocional tem que chamar ele pelo nome. Ele gosta de sentir essas demandas aí pelo nome. Estou seguindo o meu, né? Então, nós estamos no emotivo. Vamos falar agora o caladão. Olha o caladão. Pensa um cliente, para mim, na minha experiência, é o mais difícil. Porque eu sou sanguíneo, gosto de conversar, falo alto. Cara, aí o cara não me fala nada, eu pergunto as coisas para ele, ele não responde. Às vezes ele nem responde, né? Ele não se expressa, você faz pergunta e ele não responde. Aí é a hora de fazer o quê? Aquelas perguntas abertas, né?
Então, Eliane, não é verdade que todos nós valorizamos a segurança para os nossos filhos? Aí ele fala assim, você, opa, ele já deu um quer dizer, está concordando com você. Um contato para extrair informações. Às vezes você tem que contar um caso para ele dar uma olhada para cima, um descruzar de braços, né? Às vezes ele está caladão e braço cruzado. Aí eu geralmente pergunto para o cliente, você está com frio ou estou falando muita bobagem que você não está querendo me ouvir? Aí ele fala, por quê? Eu falo, não, porque braço cruzado para mim ou é indiferença ou você está com frio. Não, eu estou com frio mesmo. Tá, então tá bom. Então, gente, perguntas abertas, né? Mesmo com perguntas abertas, responde sim, não, talvez, pode ser. Como agir? Atender esse tipo de cliente é sempre um trabalho mais... Para mim, eu acho o mais difícil. Mais difícil. O consultor deve insistir sempre fazendo perguntas abertas. Então, se você não dá conta de fazer perguntas abertas, vai lá na inteligência artificial e pede para ele, ô GPT, faça aí 15 perguntas abertas numa situação de atendimento de um cliente calado, para quebrar o gelo, né? Então, ele vai fazer, né? Os scripts aí, né? A Eliane vai dar esse treinamento para nós hoje. Quer falar de novo, Eliane? Fala aí. A gente está falando desse cliente calado, né? Esse cliente calado, às vezes, ele entra no fleumático, que é um cliente mais lento. Aí você que é colérico, que é acelerado, e o cliente é fleumático, ele é mais lento. Enquanto ele está entendendo a primeira coisa que você falou, você está lá na quinta. Entendeu? Então, aí a gente volta de novo, né, no perfil psicológico. É importante você entender, você conseguir fazer uma leitura do seu cliente, porque senão esse cliente, por exemplo, um corretor colérico com um cliente fleumático não vai dar certo. Ele vai falar, não, depois eu volto, porque ele não entendeu nada. Você falou correndo, você foi rápido, você foi acelerado, e ele é mais lento. Então, aí ele demora a responder, você tem que voltar, explicar de novo. Então, aí o que acontece? Nós somos coléricos, o nosso cliente é fleumático, a gente perde o cliente. Eu falo, mas por que eu perdi o cliente? Porque exatamente por causa do perfil psicológico do cliente. Ele vai procurar alguém que vai falar a língua dele. Aí ele fala, não, agora eu dei melhor que aquele corretor, porque ele entendeu que ele é fleumático, ele é mais lento. Todos os perfis, né, podem estar nessa linha aí. Exatamente. Então, por isso que a gente tem que entender se ele é... Às vezes os clientes se misturam, viu? Ele é caladão, às vezes ele pode é mais... ser metade. Então, a gente pode, essas características que a gente está falando, esses perfis psicológicos, eles se misturam também. Tem uns mais acentuados, né? Então, todo perfil pode ser, mas o que esse cliente precisa? Como é que atender? Atender cliente então, é sempre um trabalho mais complicado, necessário o uso da persuasão, às vezes, você tem que mostrar confiança, né? Insistir fazendo perguntas abertas e o consultor deve encorajá-lo com muito tato e delicadeza. Às vezes você pergunta para ele, o senhor entendeu? Ele fala, entendeu, mas ele não entendeu nada, porque você falou muita coisa e ele não assimilou. Né? Imagina um corretor assim, bem com sintoma de TDAH, atendendo um cliente caladão. Eu morro, né? Porque eu tenho TDAH. Meu filho falou que eu tenho TDAH. Felipe é médico, ele fala, pai, eu sou filho de um pai com TDAH e uma mãe autista. Estou fodido. Agora bagunçou minha vida mesmo. Então, gente, eu fico louco. Esse cliente me deixa doidão. Não sei se você já teve essa experiência. Então, sabe, eu não sei, eu peço água, cara, eu gosto que o cara conversa comigo também, mas a gente vai aprender. Cliente zangadão, muda aí. Esse cara é zangado, emburrado. Já viu aí, ô Ronaldo? Cara, eu não sei o que acontece. A Eliane falou, né? Às vezes o cara é workaholic também e tá nervoso lá porque ele tá zangado por causa do processo dele do dia. Mas por que ele tá zangado? É bom, né? Bom saber também. Eu não pergunto, não, porque ele fala assim, não tem nada com a minha vida. Mantenha a calma e a paciência, né? Esse cliente precisa ser atendido com calma. Normalmente adota uma postura de mau humor como forma de defesa. Eu já fiz isso. Quando eu vou num lugar que eu sei que o cara que eu vou comprar, que eu vou pagar de todo jeito, eu fui lá para comprar. Então eu preciso conseguir alguma coisa, eu já entro emburrado.
Gente, já fiz isso várias vezes, tá? Já entra mal-humorado, não quero, não sei, já conheço, tal, porque eu quero comprar mais barato. Então, eu crio um monte de dificuldade para ver se o corretor é bom, né? Para ver se o vendedor pode me convencer. Também pode ser disfarçando inseguranças, né? Alguns problemas, algumas limitações, ou mesmo falta de conhecimento. Aquele medo de você entregar o seu dinheirinho na mão de um corretor mala. E aí você entra zangado, porque você fala, eu vou entrar zangado porque esse corretor vai saber com quem que ele está mexendo. Né? Busca sempre diferenciar o ambiente ou inibir a técnica de venda. Cara, ele vai te inibir a técnica da sua venda, ele vai contrastar, contra-atacar quando você fala uma coisa, né? Só que eles valorizam a objetividade, rapidez. Agora, esse você tem que ser rápido, hein? Não pode ficar enrolation, não. Eles querem vantagens, né? Para você fazer ele sorrir, você dá uma vantagem para ele. Né? Dá uma caneca, manda ele rodar a roleta da sorte, busca uma aguinha para ele, dá um armário de cozinha, né? Sei lá, dá a TV, fala para ele que se ele comprar no dia ele ganha a TV. Valorizam objetividade, linguagem fácil. Na maioria dos casos, acha que querem enganá-los. Ele acha que você está querendo enganar o cara. Geralmente são todos os perfis. 2 tipos de clientes zangados, gente, o teimoso e o consciente. Tem um que é zangado por teimosia. Ele está lá, ele nem é zangado, mas fica teimando com você lá e... Agora, o outro é consciente mesmo. Ele é consciente que ele é zangado, porque ele nasceu zangado, né? Tem gente que é zangado de natureza e vai ficar mal-humorado, não consegue nem rir, eu não sei, não dá uma gargalhada, vai ver o Chaves, não consegue rir, não ri dos Trapalhões, não ri de ninguém, não ri de um desenho. Esse cara é zangado mesmo. Então, o primeiro nunca, o zangadão e teimoso, nunca admite as grosserias. O outro, passados alguns minutos, depois, ele é zangado, mas ele é educado. É fundamental o autocontrole, viu? Porque esse cliente é o cliente que te tira do sério. Às vezes ele fala coisa com você fala assim, não, nem meu pai falou isso para mim, eu vou largar esse cara aqui. Tem que ter autocontrole, viu, pessoal? Aí o pessoal de Itaboraí, o pessoal que é nervoso aí no Rio de Janeiro, tem que ter autocontrole, hein? Viu, Renata? Fica calma, vai dar certo. Como agir? Agir e falar de maneira formal, expor uma postura mais conservadora. Clientes exigem uma certa elegância ao falar, né? Opa, perdi, parei. Pulei aqui para o formal. Volta. Vamos lá. Como agir? Há 2 tipos de clientes zangados e teimoso. O primeiro admite eventuais grosserias, o outro são passados. É fundamental o autocontrole. Então, vou voltar lá na Renata. A Renata está sorrindo lá, mas tem hora que você dá vontade de matar esse cliente, né? Gente, muita calma nessa hora. Agora o cliente formal. Esse me tira do sério, porque ele vai pegar algumas coisas que você fala assim, mas como? Como que eu consigo sair desse cliente? Seja objetivo, use uma linguagem mais formal e evite gírias. Então, vamos lá. Quais tipos de clientes? Presos a formalidades, etiqueta e processo. Vai pedir o contrato na hora certa, vai pedir a proposta na hora certa, só vai assinar a proposta se tiver tudo correto, ele vai ler a proposta várias vezes, ele quer saber, ele vai te pedir o contrato, tá? Antes dele assinar o contrato, ele vai te pedir o contrato. Quem tem um contrato modelo aí no seu WhatsApp? Tem? Quem tem um contrato da Realiza? Ninguém tem um contrato modelo? Se o cliente pedir o contrato, você não dá para ele ler? Tem que andar com um contrato modelo. Tem que andar com um contrato modelo aí, gente. O cliente vai querer olhar o contrato e falar, deixa eu olhar qual contrato que eu vou assinar. Antes de rodar a proposta. Explica para ele, ele vai querer saber, esse cliente já vai querer saber tudo. Muitos outros querem mudar para o apartamento, sair da casa da sogra e um abraço. Geralmente são todos os perfis que encaixam, né, nessa característica de formalidade. Aí a hora da corretora, né, do corretor estar formal. Camisa mais formal, nada de roupa muito... calça muito lavada, tênis, né? Corretora de calça leg, esse cliente não vai comprar de calça leg, não. Ele vai olhar, principalmente se ele tiver com a esposa dele. Meu Deus do céu. Esses caras formais têm que ser linguagem.
tio, patrão, chamou de patrão, já é senhor. Na hora que for falar o nome dele é senhor Ronaldo, senhor Ednardo. Não, liderança fudeu. Liderança, patrão, dom, eu uso essa linguagem de vez em quando com o pessoal aqui, né? Então, não, seu Francisco, né? Se possível, é senhor Borella, porque aí você tem que falar o sobrenome do cara. Muito formal, expor uma postura conservadora. Até na hora de sentar na cadeira, você tem que... Gente, eu estou falando isso, mas é sério, tá? Você tem que analisar depois do atendimento. Vendi, por que eu vendi? Não vendi, por que eu não vendi? Você sabia que você perde a venda por pouca coisa? Eu já perdi venda que eu não entendia. Depois eu fui fazer uma autoanálise, conversei demais. Uma vez eu estava com a venda pronta, aí eu falei, o senhor não entende, nós vamos ter um outro apartamento aqui, um outro lançamento o ano que vem, vai ser lindo. Ele falou, então tá bom, vou esperar o ano que vem. Estava meio apertado mesmo, vai facilitar para mim. O ano que vem nós fechamos. Gente, bobagem que a gente fala, né? Perde a venda. Clientes formais exigem certa elegância, gesticular, andar, não conversar com a mão, seja o mais objetivo possível. Então, já falamos aí de quantos? Né? Caladão, zangado, formal, emotivo e o racional. Agora, esse aqui é top. Falador. Nossa, esse cara não para de falar. Dá atenção, ele começa, ele não para. Olha só, como que eu acho com esse cliente? Vou trazer ele para a mesa. Vai na dele, vai conversando. Eu adoro esse cliente, porque eu converso, ele conta a casa, eu também conto, e depois eu já trago ele para a mesa e nós vamos lá. Eu já fiz clientes falador assinar sem ele entender. Ele falou, eu comprei? Comprou. Estava falando demais, estava prestando outra conta, eu já aproveito e viro o bloco pela assinada proposta, né? Então, como agir? Para atender bem os negócios com o cliente, falar pelos cotovelos, devemos toda atenção. Vai na dele, entra na vibe dele, conta caso. Quando eu era criança em Minas Gerais, eu gosto muito de caos. Então, ele fala uma coisa, eu falo outra. Pela atenção, é necessário administrar bem o tempo. Cuidado, hein? Cliente falador pode tomar o seu dia inteiro, uma tarde inteira, uma manhã inteira, e você perde outros clientes, né? A conversa que importa, traz ele para a mesa. É necessário pensar como interceder delicadamente. Você tem que ser sutil também, que ele pode falar, você está me cortando, o cara não deixa eu falar, eu quero falar. Então, outro, o cliente indiferente. Esse também. Esse, para mim, é o pior do que o caladão. Porque você está falando com ele, ele está olhando para o teto, cara. Ele não olha no seu olho, ele é indiferente. O negócio que você está falando de preço, você está dando um armário de presente, você está dando uma TV, e ele não está nem aí para você. Esse, para mim, também é um dos clientes difíceis, viu? É praticamente impossível ter certeza que as suas ideias, se ele está acompanhando você. Porque ele está olhando para o teto, ele não olha para você, nem para a pessoa que está perto dele. Chega um momento que, às vezes, a pessoa que está perto dele fala assim, meu bem, você está ouvindo? O corretor está falando. E o cara está lá olhando, pensando. Ele está ouvindo, tá? Ele só é indiferente, quer dizer, ou ele está indiferente. Não se manifesta, não tem emoção. Você não sabe, ele não vai assinar um contrato por emoção. E aí eu acho que o cliente indiferente também ele é muito formal, né? E muito racional. Geralmente são todos os perfis, basta você entender e tem que envolver eles, pessoal, nas qualidades do imóvel. Você tem que entender o que ele gosta. Por exemplo, às vezes o cara é indiferente, mas ele adora churrasco. E é lá na churrasqueira que ele vai soltar uma palavrinha. Ou ele vai... E aí você tem que usar isso, né? Fica atento, anote contra ele. Usa isso. Desafio envolvendo a qualidade do imóvel. É isso que vai chamar a atenção dele. Demonstra um pouco na apresentação. Então, cliente indiferente, você tem que ser o Wesley Safadão da demonstração. Você tem que fazer de tudo lá dentro do imóvel para encantar o cara. Não fala de características, fala de benefícios. Fala sobre a ventilação natural, né? Fala sobre a nossa churrasqueira, fala sobre a nossa área de lazer, fala sobre
as práticas, demonstrar o produto. Cara, você tem que ser o Wesley Safadão da apresentação. Fala, Renan. Bom dia, Borella. Tá me ouvindo? Borella, você tá agora sim. Então, você falou sobre o cliente falador e o cliente emotivo. Normalmente, esses dois clientes, você consegue agir com eles da mesma forma, porque os dois gostam de falar muito. Então, acho que a melhor abordagem de você falar com um cliente desse é você deixar ele falar. Deixa ele falar. Depois que ele terminar de falar tudo que ele precisa, você para com calma. Mantenha seu autocontrole com o cliente e fala com ele. Vamos por partes. Essa parte por parte do que ele falou. Parte por parte do que ele falou. Porque assim você vai conseguir responder cada dúvida dele. Assim você vai conseguir tirar cada dúvida dele na mesa, e ali na mesa você vai conseguir convencer ele ao que você precisa. Que é o que você quer, que é a venda. É verdade. Conseguindo. A única diferença entre o falador e o emotivo é que o falador você não precisa tocar na dor dele. Exato. O falador fala só o que ele quer sobre o atendimento. O emotivo divaga, né? Exatamente. E aí é aí onde você vai direcionando a conversa para o resultado que você quer. É isso aí mesmo. Valeu, Renan, pela contribuição. Gente, olha só, é necessário pensar, né? Interceder. É o que o Renan falou. Deixa ele falar, pega um mote, às vezes, tira de alguma coisa ali do que ele falou para você, anota e já vai no cerne da questão. Aí o emotivo, ele fala coisa fora do contexto do atendimento, né? Falador, às vezes, ele está falando ali dentro mesmo. Legal? Necessário como interceder quando o cliente está com uma história aparentemente interminável. Se ele está falando demais, você tem que pegar o gancho e trazer ele para a mesa. Cliente indiferente. Já falando do indiferente. Cara, esse para mim é difícil. Envolver na qualidade. Então, seja o Wesley Safadão da apresentação, né? Se precisar, como diz, fazer uma performance lá no atendimento, esse cliente indiferente, ele gosta de qualidade, ele gosta de vantagem. Só assim você traz ele para a conversa, né? Levá-lo a conhecer as instalações de todo o empreendimento, leva ele em todo, mostra com certeza. Se ele está num decorado, leva ele ver cada detalhe de maneira reservada, vá com ele na churrasqueira e etc. Dispensa a formalidade e as explanações teóricas em excesso. Fala o que precisa ser feito. E assim ele vai dar atenção para você. Outro cliente top aqui, sabe tudo. Tá? É você. O cara entra, ele sabe tudo sobre construção civil, ele sabe sobre o processo construtivo da Realiza, ele sabe sobre concreto, ele sabe sobre piso, ele sabe tudo. Cara, ele não deixa você falar. Esse é difícil. Conhece todos os riscos do negócio, já sabe o detalhe do produto, muitas vezes sabe muito do imóvel, ele já chegou lá porque ele já pesquisou, estudam os detalhes antes de te visitar. O problema é que, agindo assim, limitam a visão e cria preconceito. Uma coisa que ele não entendeu quando ele visitou seu produto, ele já traz isso como certo. E aí é muito difícil você mudar ele, né? Todos os perfis se enquadram. E outra, quer atender esse cara com sucesso? Jamais bata de frente. Concorda com ele, mas o senhor entende mesmo de construção civil, hein? Olha, eu estou impressionado como o senhor pesquisou sobre o nosso produto. Mas, aí é que você vai ganhar o cara. Mas a repimbela da parafuseta o senhor não prestou atenção. Ele fala, hein? Falar uma coisa que ele não falou e que é assim, eu às vezes até invento, tá? Eu invento um negócio tão diferente que ele vai me perguntar, como? Não, nunca vi falar sobre isso. Quando eu desmonto ele, quando eu falo... Por isso que é bom você estudar o produto. Tem características nos nossos produtos e benefícios que a gente precisa saber, que é num cliente desse que você vai falar
e vai desmontar ele. Né? Concorde sempre e fale alguma coisa que ele não sabia, uma coisa muito importante, ou que está muito escondido. O senhor sabia que o nosso empreendimento conta com elevadores dimensionados para atender nas horas de pico? O senhor nunca vai esperar o elevador demasiadamente? O senhor sabia que o nosso empreendimento é concreto armado e o concreto ele é 2 graus menos, a temperatura é menor do que o tijolo? O senhor sabia que o concreto armado tem um nível não, como é que fala? Ruído. Tem acústica. O isolamento acústico do nosso concreto é maior do que o tijolo. Então, é hora de você saber essas coisas para você poder desmontar o cara, né? Então, e vai te entender. Fala aí, Dinaro. Agora eu quero ver você atender o cliente medroso. 3 dias para ele assinar o contrato. Será que eu assino? Será que eu não assino? Ai, não sei, Renata. Você acha que eu estou fazendo um bom negócio? Ai, Renata, eu estou tão insegura aqui. Ai, não sei se eu vou ser feliz aqui. Não sei. Ai, sabe? Gente, são inseguros, têm dificuldade de definir. E eles temem excessos riscos da compra. Será que eu estou comprando bem? Será que eu vou conseguir vender esse apartamento? Será que essa região é boa? Cara, ele é muito medroso. Apesar de você ter feito um super atendimento, né? Então, o que acontece? Todos os perfis, né? Uns mais, mas tem um cara que é medroso demais. O que acontece com esse cara? Se você não botar a cara a tapa, se você não entrar na venda dando confiança para ele, não vai fechar. Então, palavras como: eu te asseguro, Renata, eu te asseguro que esse é o melhor investimento da sua vida. Você não vai perder dinheiro. Tem experiência de 20 anos no mercado imobiliário. Esse empreendimento é um dos melhores que eu já vendi. Você vai conseguir, olha, você tem condição de pagar a prestação. Nós já fizemos a simulação do seu financiamento, né? Está dentro do seu perfil, é o que você gosta, vai te atender, atende a sua família. Então, é agora. Certo, pessoal? Então, nós precisamos entrar de cabeça nessa venda. Com responsabilidade. Pessoal, e uma coisa bem interessante sobre esse cliente medroso vocês precisam fazer um esforço grande para vocês identificarem qual que é o medo desse cliente, tá? Porque o cliente medroso, ele não tem medos, tá? Ele tem um medo só. Só que como ele tem aquela resistência, ele começa a trazer um monte de objeção para você. Então, ele fala de segurança. A maioria das vezes, o medo, falando do Minha Casa Minha Vida, está envolvido em capacidade financeira, ou seja, a pessoa tem aquela imprevisibilidade do futuro. E se eu ficar desempregado e tudo mais? Identifique qual que é o real medo dela. Fala, o que você realmente... O que está te incomodando de verdade? Porque ela vai falar, será que é a minha melhor opção? Será que... e se eu separar daqui a 2 anos do meu esposo, que lá a pessoa está casando agora, se eu separar daqui a 2 anos, como é que vai ser? Ela vai trazer para você vários medos, mas na verdade ela vai ter só um, tá? É muito importante que você se esforce para identificar esse um medo da pessoa. Se você conseguir resolver isso aí, muito provavelmente as outras coisas caem por terra, tá? Os medos, né? Os medos são impeditivos de venda. Dê segurança, né? Você que vai ser o orientador dele para ele ter segurança na hora de comprar. Pode passar um pouquinho. Bom, pessoal, olha lá. Falamos aí dos perfis, né? Pode passar, falar sobre match. Lição de caso. Olha, o perfil de cliente mais o produto ideal é a venda. Então, o senhor tem aqui um caso, eu ia falar dele, mas não é o caso, mas eu só queria deixar bem claro. Quando você identifica o perfil do cliente, você com certeza vai ter para ele um produto ideal. Um produto que vai dar segurança. Por exemplo, tem horas que você... um cliente inseguro, medroso, que tem medo da parcela,
um produto que ele vai comprar com prestações longas, com correções de IPCA, por exemplo, pode trazer para ele uma insegurança e complicar a vida dele. Então, você, como corretor, como consultor, vai trazer um produto que ele dá conta de pagar. Por isso que a gente tem que ter responsabilidade. Vendedor, corretor tem que ter responsabilidade, não é venda. Ó, tem cliente mal atendido, ele vai reclamar e vai ter, como diz, consequência. Você sabia que você assina uma venda e você é responsável junto com a construtora e com a imobiliária e com a house? Você assina como profissional técnico responsável. Então, não faça a venda de qualquer jeito, não, que você pode ter um passivo a resolver aí na frente. Seja um corretor ético, responsável. Que mais? Atendimento encantador, né? Eu sempre falo, atendemos seres humanos, precisamos de colocar no lugar do cliente. Veste, calça o sapato, né? Para você entender as emoções, o atendimento com excelência é aquele que você gostaria de receber. Eu até mudo um pouquinho. Não é atender o cliente, não é atender como você gostaria de atender, é como ele gostaria de ser atendido. Então, é hora de você ser mais assertivo. Pode passar. Tá bom? Bom, eu só quero fazer um resumo com vocês aqui. E tá vendo essa frase que está aí? Alguém está vendo aí? O que está escrito aí? Te vejo no pódio. Fiquem com Deus.